Boa noite. A teologia histórica é a disciplina que investiga como as doutrinas cristãs foram formadas ao longo dos séculos, revelando que ideias hoje consideradas sólidas surgiram de debates, crises e muita reflexão. Não se trata apenas de listar eventos ou personagens, mas de entender a evolução do pensamento cristão e como ele moldou nossa compreensão de Deus, Cristo e salvação. Estudar teologia histórica é escavar o passado para descobrir como os primeiros cristãos interpretavam as Escrituras e enfrentavam os desafios de sua época. Assim, ela nos conecta à memória da Igreja, mostrando que nossa fé é uma herança viva, construída por gerações e essencial para nossa identidade hoje. Em um mundo que valoriza apenas o novo, olhar para trás pode parecer inútil, mas conhecer a história da fé cristã é vital para evitar erros antigos e fortalecer nossa maturidade espiritual. Os dilemas que enfrentamos hoje já desafiaram grandes pensadores do passado, criando um senso de pertencimento e continuidade. A teologia histórica nos protege da arrogância de achar que somos a geração mais sábia, mostrando que muitas de nossas ideias são ecos de debates antigos. Honrar essa herança é reconhecer o valor do que recebemos e nos preparar melhor para os desafios do presente. Estudar o passado é um ato de responsabilidade e um investimento na saúde da Igreja do futuro. Para quem começa a estudar teologia, é comum confundir teologia histórica e sistemática. A sistemática organiza as doutrinas em categorias lógicas, mostrando o que a Igreja crê hoje. Já a histórica narra como essas doutrinas foram construídas, revelando debates, erros e acertos ao longo do tempo. Uma depende da outra. Sem a histórica, a sistemática se torna rígida. Sem a sistemática, a histórica vira apenas um acúmulo de fatos. O teólogo maduro precisa do mapa da sistemática e do diário de viagem da histórica para compreender a fé em toda a sua profundidade. Juntas, elas nos ajudam a entender não só o que cremos, mas por que cremos assim. A história da teologia é marcada por debates intensos e crises que definiram a fé cristã. Heresias, como o arianismo, desafiaram a Igreja a afirmar a divindade de Cristo, levando ao Concílio de Nicéia e à formulação de credos fundamentais. Outros debates, como o sobre a natureza de Cristo e a salvação, forçaram a Igreja a buscar equilíbrio e clareza, protegendo o núcleo da fé. Esses confrontos não foram apenas disputas teóricas, mas momentos decisivos que moldaram o DNA da doutrina cristã. Estudar esses episódios é entender como a fé foi refinada e preservada ao longo dos séculos. Os concílios ecumênicos foram essenciais para manter a unidade da Igreja em meio à diversidade. Reunindo líderes de todo o mundo cristão, esses encontros buscaram responder a crises doutrinárias e definir os limites da ortodoxia. Inspirados pelo exemplo do Concílio de Jerusalém, os concílios dos primeiros séculos articularam verdades fundamentais, como a Trindade e a pessoa de Cristo. Suas decisões, expressas em credos, serviram como marcos de unidade e proteção contra interpretações errôneas. Apesar das imperfeições humanas, a fé cristã reconhece nesses concílios a ação do Espírito Santo guiando a Igreja. Valorizar esses momentos é confiar na providência de Deus ao longo da história. A teologia é sempre um diálogo entre Escritura, tradição e contexto atual. A teologia histórica nos ensina como a Igreja contextualizou o Evangelho em diferentes épocas, usando conceitos culturais sem perder a essência da mensagem. Exemplos como os primeiros teólogos dialogando com a filosofia grega mostram como traduzir a fé para novos públicos. A Reforma Protestante também foi um retorno às fontes históricas para renovar a Igreja. Hoje, enfrentamos desafios inéditos, mas a história nos oferece princípios e métodos para pensar teologicamente sobre eles. O passado, assim, se torna uma bússola para navegar os dilemas do presente. Se a verdade foi revelada em Cristo e nas Escrituras, por que a doutrina se desenvolve?
Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria a Igreja a toda a verdade, iluminando progressivamente o entendimento das Escrituras. O desenvolvimento da doutrina da Trindade, por exemplo, mostra como a Igreja, guiada pelo Espírito, articulou verdades já presentes na Bíblia. Cada geração enfrenta novos desafios e aprofunda a compreensão da fé sem abandonar a revelação original. Isso nos protege tanto do tradicionalismo rígido quanto do progressismo sem raízes. A teologia histórica revela o trabalho contínuo do Espírito Santo conduzindo a Igreja ao longo do tempo. Por que estudar teologia histórica? É um exercício de humildade, reconhecendo que nossa fé é fruto de séculos de reflexão e transmissão. Aprendemos com os acertos e erros do passado, desenvolvendo uma fé mais madura, resiliente e enraizada. Estudar a história da doutrina é um ato de fidelidade à herança recebida e um compromisso de transmiti-la com integridade. Isso nos torna guardiões atentos e transmissores fiéis do Evangelho para as próximas gerações. A jornada pela teologia histórica é essencial para quem deseja uma fé robusta e uma mente afiada. É, acima de tudo, uma forma de amar a Deus com todo o nosso entendimento, junto com a Igreja de todas as eras. Boa noite.